Galera, o que dizer do 6º episódio da 8ª temporada de Rick e Morty? Reta final, nos aproximando aqui ao fim da série, e eu confesso que nesse episódio eu fiquei bem dividido. Nesse episódio a gente tem 2 arcos, e um dos arcos teve uma história um pouco mais profunda, principalmente falando sobre questões familiares, relacionamento familiar, e eu diria que esse é um daqueles episódios que a gente aprende uma lição. Cara, tem uns episódios de Rick e Morty que ensinam uma lição pra gente. Esse é um desses episódios, no estilo Rick e Morty, mas deu pra aprender alguma coisa. Mas enfim, meus amigos, vamos bater aquele papo hoje. Confia em mim, cara, nesse vídeo aqui a gente vai extrair o melhor desse episódio. Pra quem não me conhece, eu sou o DS, você tá no Papo Nerd. E ó, você tá ligado, né? Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta das minhas análises, deixa o like aí, comenta, se inscreve. Eu tô percebendo que muita gente não tá se inscrevendo. Se puder hypar, ajuda demais. Qualquer coisa que dê pra fazer nesse aplicativo ajuda demais esse canal. E bom, vamos lá. O episódio começa com a Beth recebendo uma ligação de madrugada. Basicamente era uma emergência, uma cirurgia pra fazer na clínica veterinária. E o início desse episódio vai fazendo um paralelo entre a vida das duas Beths. As duas acordam de madrugada, as duas têm as suas obrigações e ambas parecem cansadas, ambas parecem exaustas da rotina. E após virarem a noite trabalhando, ambas chegam em casa e o Rick e a família estão extremamente felizes, extremamente empolgados porque eles vão em um parque temático humano. Logicamente as Beths não estão nem um pouco empolgadas, elas falam que elas não vão ir, elas querem descansar. O Rick insiste, ele fala que essa aventura vai ser muito legal, porque basicamente esse parque que ele quer ir é uma bagunça. O nome do lugar é Mundo Terráqueo e basicamente se trata de um parque feito por um alien que nunca esteve na Terra. E o Rick se empolga muito por se tratar de um lugar totalmente incoerente, sem a menor segurança, mas as Beths chegam a se irritar. Elas dizem que elas não vão. Nessa parte o Rick fala algo que a princípio eu concordei com ele. Ele disse que ninguém quer assistir uma aventura das Beths. E mano, eu realmente não estava muito empolgado pra assistir uma aventura das Beths não, mas confesso que essa parte meio que acabou salvando o episódio, pelo menos pra mim. É claro que eu estou fazendo uma análise aqui, mas nesse vídeo tem muito da minha opinião também, faz parte. Certamente muita gente vai ter uma opinião diferente, vai gostar de outras coisas nesse episódio, talvez não vai gostar das partes que eu mais gostei, mas eu particularmente gostei mais desse arco das Beths. Daqui pra frente a gente vai acompanhar duas coisas, a gente vai acompanhar a aventura das Beths e a gente vai acompanhar a aventura do resto da família no parque temático, o Mundo Terráqueo. E bom, meus amigos, as Beths estão ali discutindo sobre a vida. Você quer alguém melhor pra conversar do que você mesmo? Quem vai te entender mais do que a si próprio? Certamente a Beth tem a melhor amizade possível, a pessoa mais compreensível possível. O nível de compreensão entre elas é tão grande, né, que a gente já sabe, as duas tiveram um caso amoroso. E basicamente elas estão ali tentando entender o que deu errado na vida delas, por que elas ainda estão tristes. A Beth, inclusive, chega a comentar que depois da clonagem ela acreditou que seria mais feliz. E elas se questionam se na verdade elas são infelizes por causa do Jerry ou por causa do pai que elas têm, mas elas não conseguem chegar numa resposta, então elas mudam a pergunta: qual foi a última vez que a gente foi feliz? Elas chegam à conclusão que foi na infância. Elas não são felizes desde a infância. E é aí que a Beth espacial, né, vem com um plano maluco de transformar a Beth de novo em criança. Ai, meus amigos, que ideia genial. O que poderia dar errado? Eu sei de uma coisa, nesse episódio eu me lembrei muito do episódio do Rickzinho. Eu achei que a gente fosse ter algo parecido, uma vibe parecida, mas as coisas caminharam pra um outro rumo aqui. Quer dizer, mais ou menos. Bom, enquanto a Beth está lá vivendo o seu 17 outra vez, na verdade eu diria bem menos de 17, né? Rick está lá muito empolgado no parque temático. Acontece que, segundo os regulamentos do parque, aparentemente as coisas não estão funcionando exatamente como o Rick se lembra, não. Inclusive, só o fato desse parque ter um regulamento já demonstra que tem algo errado. Esse parque era um parque sem regras, sem lei, com risco de acidente pra todo lado. Não era algo extremamente organizado. Nesse parque agora tem um regulamento, tem um site, e de fato, quando eles entram ali, eles encontram um lugar bem agradável, tudo muito organizado, muito limpo. Inclusive tem ali alguns fantoches temáticos com algumas figuras importantes da Terra. Eu não vou saber comentar sobre todos eles aqui, a maioria se remete à cultura dos Estados Unidos, mas isso acaba não sendo muito importante. Mas uma coisa engraçada é que eles têm ali um mascote do John Legend, que é um cantor, e a Summer chega a questionar se escolheram o John Legend ali só por causa do nome, acharam que ele era alguém extremamente importante, né, John Lenda. Inclusive nessa cena a gente tem uma pérola
lá da dublagem, tem um salão de pets famosos e o Jerry diz que vai tentar encontrar o Louro José, que pra quem não sabe é aquele papagaio da Ana Maria Braga. Bom, cara, e aparentemente é um lugar extremamente normal, tem até uma loja da Gap lá, e a gente tá falando de um parque temático. Os humanos são a maior atração e o Mori chega a encontrar uma admiradora, alguém que ficou muito impressionada por ele ser humano. O Mori, vocês estão ligados, né? O cara não resiste a uma saia, não importa de qual realidade. Eu diria que ele ainda é um pouco mais criterioso que o Rick, mas ela comenta, né, que ele tá fedendo, que ele cheira muito mal, ele pergunta se isso é algum problema, mas ela aparentemente gosta disso. Então a gente sabe que esses dois em algum momento aí vão se pegar, né? A gente sabe disso, tá escrito. E bom, cara, enquanto isso, a Beth Espacial está bancando a mãe dela mesma. Cara, ela já namorou ela mesma, por que não ser a mãe dela mesma, né? E agora que eu falei isso em voz alta, eu me dei conta do quanto o relacionamento dessas duas é esquisito, né? Acabou de ficar ainda mais esquisito. Acontece que a pequena Beth é basicamente uma psicopatinha. Ela fez alguma coisa muito proibida com um gambá que deixou ela nesse estado aí. E é interessante que assim como o Rickzinho, ela estava bem resistente a voltar ao seu estado normal, mas a Beth Espacial colocou ela à força na câmara novamente e programou ali para que ela voltasse a ter a idade que ela tem, né? 34 anos. E ao voltar, a Beth disse que foi uma experiência maravilhosa e a Beth Espacial deveria experimentar também. Cara, a Beth Espacial, com a experiência que ela tem, né, construiu ali uma fortaleza espacial e a Beth tenta convencer ela a voltar a ser uma adulta. O tempo dela já acabou, né? Elas fizeram um combinado ali, mas só que ela acabou caindo numa armadilha da Beth Espacial, que estava planejando transformar ela em criança também. Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai. O que poderia ser pior do que isso? Duas crianças capetinhas, psicopatas infernais. Nada poderia dar errado. Nada poderia dar errado. Dá pra piorar? Dá pra piorar. Elas quebraram a máquina. Elas quebraram a máquina. Mas enquanto isso, lá no parque, o Jerry tem problemas de verdade. O cara não consegue usar o banheiro, porque o banheiro é temático também, faz parte da atração. E ele mija sentado. Rick está cada vez mais decepcionado com o parque e ele está prestes a ir embora. Até que um alien comenta que o dono do parque, o cara que criou todas essas atrações, ainda está vivo e permanece no subsolo do parque. Bom, o Rick então decide se disfarçar de mascotes juntamente com a sua família e eles vão até os bastidores do parque. Enquanto isso, cara, aqui talvez a gente tenha uma referência ao filme Esqueceram de Mim, né? As duas Beths fizeram várias armadilhas para adulto ali em sua casa na árvore. Inclusive, o filme Esqueceram de Mim depois é mencionado. Eu acho que daria pra falar também que essa cena lembra muito aquele filme Operação Cupido, onde a gente tem ali duas gêmeas acampando. Só que aqui é a Operação Cupido versão Lúcifer. E elas decidem invadir a casa do Gene, o vizinho. O plano? Simplesmente matar ele. Elas querem atrair ele pra uma de suas armadilhas. Elas colocaram várias facas em uma poltrona. Elas querem forçar ele a sentar lá. Só que o Gene é a pessoa mais atenciosa que existe, paciente também. O curioso é que ele entende o que tá acontecendo, ele vê as duas ali e fala, vocês devem ser as Beths, né, eu sei que vocês foram clonadas, uma de vocês foi clonada, e agora de alguma forma vocês viraram crianças, né, eu vou fazer um chocolate quente pra vocês. O cara já tá há tanto tempo testemunhando as loucuras que acontecem na casa do Rick, né, que ele já até se acostumou, e elas até tiram sarro da cara dele ali, mas ele é muito paciente. Ele fala inclusive que não quer ir com elas não, porque ele sabe que provavelmente elas estão atraindo ele pra uma armadilha, ele prefere fazer um chocolatezinho quente pra elas mesmo. Confesso que até aqui eu ainda não tava achando o episódio muito interessante não. Sabe quem não achou entediante? O Mori, que tava lá feliz chavecando a sua alien, né? Quer dizer, mais ou menos feliz. Ele começa a questionar se ela realmente gosta dele ou se ela tá com ele como se ela tivesse com qualquer outro humano. Acontece que ela vive repetindo que tudo nele é nojento e ele realmente questiona se ela sente algo verdadeiro por ele. E ela pergunta se isso faz alguma diferença, já que ela tá com muito tesão. Cara, a Alien tem fetiche com o humano. Quem tá feliz também é o Rick. O Rick encontrou o Dr. Bagos, que é o criador de todo o parque temático. O curioso é que aparentemente ele é um prisioneiro. A diretoria do parque prendeu ele depois de encontrar vídeos de animais se acasalando no PC dele. Animais cruzando. É impróprio, não pode. E o Dr. Bagos diz que ele pode levar eles até o parque temático que eles querem encontrar. As atrações antigas que ele armazenou, que ele guardou bonitinho. O Rick só precisa soltar ele, mano. É literalmente o que o Rick quer. E aí, chegando lá, como é que eu explico? As coisas são piores do que eu imaginei. É um
parque temático, né, com uns temas um pouco duvidosos. E realmente, tem muito risco de acidente o tempo inteiro, né, choques elétricos, pregos enferrujados, coisas explodindo. É bom porque é ruim, né? Inclusive, o Jerry pisou em um prego enferrujado assim que chegou, foi atacado por cobras, uma loucura. E quem tá sofrendo também é o Ginny, vizinho do Rick, que as Beths estão prestes a picotar ele, cortar ele todo, assim, de graça. E é o que elas fazem, elas atacam o cara, velho, na maldade, né? Por que elas são assim? Mas aparentemente tudo tá muito legal, mas logo em seguida elas começam a discutir que agora que o Ginny está ferido, elas vão ter que cuidar dele. E aí começa aquelas briguinhas de criança, que toda criança tem, né? Mas aqui, por razões psicopáticas, elas começam falando, a culpa foi sua, você teve a ideia. E agora elas vão tentar se matar. Elas inclusive chegam a incendiar a casa do pobre coitado do Ginny por acidente e fogem dali. O cara tentou pegar o celular dele debaixo do fogão, mas acabou queimando a mão toda. Enquanto isso, as Beths estão em guerra, né? Agora elas não são mais amigas, elas são inimigas pra sempre. Enquanto elas estão lá se matando, o Ginny luta pra sobreviver, pra não morrer. Meio que tá todo mundo tentando ficar vivo, né? Porque também não é muito fácil sobreviver nesse parque aqui não. E aí o Rick recebe uma ligação do Ginny, porque basicamente o celular do Ginny é hackeado. Toda vez que o Ginny liga pra emergência, cai no celular do Rick. O Rick hackeou o celular dele pra que a polícia não seja acionada, pra ele mesmo resolver o problema. Claro, o Ginny mora do lado da casa dele, então possivelmente esse cara vai ter muito problema, e esses problemas na maioria das vezes estarão relacionados ao Rick. O Rick é a melhor pessoa pra resolver. E ele acaba indo embora do parque, inclusive ele concorda que esse parque tá muito chato, que não tem nada de legal nesse parque, né? Uau, zero surpresa. Mas o Jerry e a Summer ficam ali pra continuar a diversão. Quando o Rick chega, a primeira coisa que ele faz é subornar ali os bombeiros. Ele, usando a sua tecnologia, apaga o fogo da casa do Ginny e também cura o braço dele. Assim que ele chega, ele já percebe o que tá acontecendo, ele já sacou que as Beths voltaram a ser criança. O Rick tem muito conhecimento de tecnologia e ele é um cara muito intuitivo também. Ele analisa uma cena e tem uma leitura da cena muito fácil. Ele já entendeu o que estava acontecendo. Ele só não conseguiu prever as armadilhas. Mano, ele caiu em todas elas. Todas elas, e são várias, né? Estilo Esqueceram de Mim. E por fim ele encontra as duas ali brigando e ele resolve dar um fim nessa confusão. Ele destrói a casa na árvore e isso faz com que elas parem de brigar, mas ao invés de tentar se matar, agora as duas estão putas com ele. E elas começam a dedicar suas forças pra atacá-lo, mano. Sim. E o Rick, sem a menor dificuldade, soube lidar muito bem com a situação. Ele simplesmente prendeu as duas ali em caixas de força. E agora era só questão de fazer as duas virarem adultas de novo. Enquanto isso, no parque, o Dr. Bagos tá muito empolgado em mostrar uma novidade pro Jerry e pra Summer. E aqui a gente tem mais uma parte complicada, né? Trouxeram um boneco temático do Bigodinho e também da Marilyn Monroe. Mas o negócio é meio aterrorizante porque esses bonecos, esses mascotes, são pessoas de verdade. Um deles acaba se ferindo ali e, mano, não são disfarces, são pessoas. É um tipo de vida mutante. Pois é, o plano do Dr. Bagos é transformar o parque em um local bem caótico. Ele aciona um dispositivo ali que faz com que todos os fantoches virem uma espécie de zumbi que começam a devorar todo mundo no parque. Cara, curioso, né? Talvez seja uma referência a gente ter o John Legend sendo meio que um zumbi, quando a gente tem aquele filme I Am Legend, né? Eu Sou a Lenda, que é justamente sobre um apocalipse zumbi. E nessa brincadeira, o Dr. Bagos acabou sendo devorado, mano. Mas ele não ficou triste, não. Ele ficou feliz, né? Era o que ele queria no final das contas. A Summer foi bem esperta. Ela usou os disfarces ali pra que eles consigam fugir de forma mais furtiva. Eu falei que a Summer foi esperta. Não, esperto mesmo foi o Mori. Porque enquanto eles estão vivendo esse pesadelo, olha só, meus queridos, o Mori se dando bem. O clima tava bom. Até a alienígena pediu pro Mori falar coisas proibidas envolvendo raças, né? Me entendem? É um episódio que pega pesado com algumas questões, meus amigos, algumas questões delicadas. Mas assim, cara, é Rick e Morty, a gente já sabe que eles brincam muito com alguns temas bem sensíveis. E nesse caso, eu diria que nem me incomodou tanto, porque o próprio Morty ficou incomodado. Estranho seria se ele tivesse curtindo a parada, mas meio que isso acabou com o clima dele ali. Então a gente sabe que é uma série que brinca com conteúdos pesados,
episódios, mas os roteiristas são bem cautelosos quanto ao posicionamento dos personagens. A gente teve um episódio, por exemplo, do Rick e da Summer, que no final eles ficam fortes e espancam pessoas preconceituosas. E a série o tempo inteiro deixa muito claro de que lado eles estão. E bom, cara, na sequência o Mori fica bem indignado. Ele diz ali que ele não é só a fantasia dela, ele é uma pessoa de verdade. Mas ela acaba sendo bem escrota com ele. Ela diz que se ela quisesse transar com algo bom, ela não iria pro mundo terráqueo. E logo depois dela se mostrar extremamente escrota, ela acaba sendo devorada por zumbis fantoches, né? Que conveniente. Ela se mostra escrota e morre logo em seguida. E bom, cara, a gente tem esse zumbi esquisito aí, que basicamente é a família Culkin inteira. E essa aberração tá ali atacando o Mori, né? O Mori tá defendendo ali, mas as coisas não estão muito bem, não. Bom, enquanto isso, o Rick parece ter tudo sob controle. Ele diz que não tem disposição pra ser pai de criancinhas. E aí elas jogam algumas coisas na cara dele. Elas dizem que ele nunca foi pai delas. Ele abandonou elas, né? Como sempre. A única coisa que ele faz é cortar o som delas, né? E elas acabam escrevendo ali no vidro, pedindo desculpas uma pra outra. E após fazer as pazes, a primeira coisa que elas fizeram foi um plano contra o Rick. Uma delas fingiu que tava sem ar ali, o Rick foi desesperado acudir e ele acabou sendo atacado, mano. E as duas prenderam ele na máquina de idade. E nesse momento eu até achei que a gente fosse ter o Rickzinho de volta, mas não. Pra minha surpresa, eles colocaram pra máquina fazer ele ficar com a maior idade possível dessa máquina. E o Rick ficou velho, com 360 anos, caindo aos pedaços, quase que literalmente caindo aos pedaços. E essa pra mim foi a parte mais especial do episódio. Cara, assim, é a minha experiência pessoal. Pra mim, né, essa parte fez valer a pena o episódio inteiro. Foi uma parte bem profunda, bem reflexiva. Pra começar, aqui a gente tem um claro paralelo a casos da vida real onde pais a vida inteira negligencia os filhos, e aí quando os pais se tornam idosos, os filhos acabam abandonando esses pais. Eles não têm uma gratidão, eles não têm afeto por esses pais. As Beths inclusive começam a espancar o Rick, agora idoso, sem um pingo de sentimento, sem um pingo de remorso. Elas estão revoltadas com ele. Inclusive elas falam sobre isso, elas falam sobre ele ter abandonado elas na infância. Mas aí o Rick diz que não, ele jamais abandonou a Beth, porque a Beth dele morreu quando criança. Esse Rick nunca abandonou a família. Esse Rick perdeu a própria família. É, cara, é verdade. Esse Rick aqui não merece passar por essas coisas. E aí elas têm um choque de realidade. Elas entendem que teve um Rick que abandonou elas, mas não foi ele. E aí ele diz, cara, ele diz que sente muito orgulho delas. Sente orgulho por elas ter colocado ele na máquina, transformado ele em idoso e espancado ele logo em seguida. Cara, são as filhas do Rick, né? Mas eu entendi a mensagem. Cara, olha só a profundidade disso. Aqui a gente chegou numa parte profunda. As Beths adultas são infelizes por algo mal resolvido na infância. E em Rick e Morty, elas conseguiram ir literalmente para a infância para conseguir resolver esse problema. Ao se tornarem crianças, elas tiveram a oportunidade de confrontar o passado e colocar para fora a mágoa, a raiva que elas têm do pai delas, o verdadeiro pai delas, que abandonou as duas. Por mais que tenha abandonado só uma delas, meio que as duas compartilham as mesmas lembranças. E o Rick está orgulhoso delas terem cruzado essa linha, delas terem enfrentado o passado dela e desafiado o que amedrontava ela, o que estava ali, né, tirando a paz, tirando a felicidade delas. Profundo, mano, profundo, né? Não é um episódio descartável, não. E o Rick conclui dizendo que ele tem muito orgulho de ter elas como filhas. E lógico, mano, nessa cena eles desabam, né? Elas choram bastante. Inclusive, elas olham pro pai e enxergam aquele jovem pai. Mano, tem um termo técnico pra esse tipo de cena, fofo. É uma cena fofa, esse é o termo técnico. Mano, é fofo, cara, o que eu posso falar? O que eu posso dizer? Num dia a gente tá aqui falando sobre uma suruba cristã e de repente a gente tá falando sobre coisas fofas. Isso aqui foi uma das coisas mais fofas que eu já vi em toda essa animação. Eu acho que foi a cena mais fofa que eu já vi. Foi a cena mais, eu acho, foi a cena mais emotiva de toda a animação. Uma das, né? Talvez seja mais, não sei, cara. Foi fofo, foi muito fofo. E cara, por um minuto eu esqueci que elas são psicopatas demoníacas e ele um sádico egoísta que só pensa nele. Eu confesso que deu uma suadinha aqui nos olhos, né? Mas passou. E aí eles abraçam, né? Choram bastante. Mas a série faz questão de lembrar que a gente tá assistindo Rick e Morty e eles começam a cair na gargalhada quando o Rick acaba quebrando o braço e ficando com a fratura exposta ali após abraçar elas. E bom, o Rick volta a ter a sua idade, mas ele mantém as duas ali crianças, porque dessa vez, cara, ele vai ser o pai que ele não foi pra elas na infância. Mano,
Se você conhece, né, quem conhece a história toda do Rick, sabe a profundidade que tem essa cena, ele tendo a oportunidade ali de brincar com a sua filha criança novamente, e elas também tendo a oportunidade de brincar como criança com seu pai, né? É muito bonito, cara, né? Essa cena aqui é muito bonita. Mas, mais uma vez, a série nos lembrando que se trata de Rick e Morty, elas falam que tudo seria mais legal se elas pudessem esfaquear, se tivesse alguma coisa pegando fogo. Elas perguntam se é normal, né, as crianças quererem esfaquear pessoas, né? Mas aí o Rick decide que é melhor fazer elas virarem adultas logo. Bom, enquanto isso, Jerry e a Summer estão lutando pra sair do parque, né, pra fugir. Eles acabam encontrando o Morty ali, que está numa situação bem complicada, né? A Summer consegue salvar ele ali, e o Morty acaba usando uma das cabeças como disfarce, né? O Morty não tem aquele dispositivo. Eles conseguem pegar um carro espacial ali e eles fogem do parque temático, né? O parque temático ficou esse caos mesmo. E aí, meus amigos, o episódio termina mais ou menos do mesmo jeito que começou. A Beth ali de madrugada atendendo uma emergência da sua clínica veterinária. A Beth espacial fazendo o seu trabalho com a resistência, né? Ela é uma assassina. É tudo normal, mas aparentemente agora as duas estão um pouco mais felizes. Inclusive, elas decidem voltar na casa do Gene e reparar tudo, consertar todo o estrago que elas fizeram. E o estrago foi grande, cara. A casa já era. Mas juntas elas fizeram um bom trabalho ali. E no final nós temos essa cena das duas observando o pôr do sol. E aí no fim o Rick se junta a elas e aí o zóio suou de novo, cara. Pra quem não sabe, eu sou pai, tá? Eu tenho uma filha de 13 anos. Eu tenho um rapaz de 4 anos também. Então algumas cenas acabam tendo um significado especial pra mim, que se você é solteiro, provavelmente você não vai sentir a mesma coisa. Mas a série tem que nos lembrar que a gente tá assistindo Rick e Morty, né? A cena fofa termina com o Morty pousando ali, o carro espacial, explodindo tudo, né? Todo mundo muito ferido, muito ensanguentado. E o Rick termina dizendo que bem que ele avisou que o parque era uma droga. No fim, na cena pós-crédito, a gente não tem nada especial, só o celular do Gene executando ali alguns áudios, né? Algumas gravações de ligações dele pra emergência. E, mano, é isso. Minha sincera opinião, não diria que é um episódio ruim, mas eu não sei qual é a opinião de vocês, eu não sei se vocês curtiram essa aventura no parque temático. Eu realmente não achei muito interessante, não. Eu não achei muito engraçado. Eu, por mim, ficaria só com essa parte das Beths. Eu achei que foi legal pra construção dos personagens, pra mostrar esse lado mais humano, esse lado mais familiar, pra criar vínculos também. Eu, particularmente, gosto dessa parte. Eu gosto dessas interações, eu gosto dessa evolução dos personagens como família. Essa temporada a gente já teve um episódio do Rick com a Beth espacial e foi um episódio muito interessante, cara, né? Na minha opinião, foi muito interessante. Eu gosto, cara, eu gosto dessa parte, eu gosto dessas coisas mais dramáticas, mais emotivas. O Rick e Morty tem espaço pra isso também e eu, particularmente, gosto dessa parte. Bom, mas essa aqui foi a minha opinião. É a minha forma de ver o episódio, cara. Você concorda, né? Você tem uma opinião diferente? Comenta aí, deixa aí pra gente. Enquanto vocês vão comentando, eu vou nessa. Fui!